Deixa eu te perguntar uma coisa, o que inspira a sua vida? O que te faz ter aquela boa reflexão sobre um assunto ou atitude? Eu sou movida por muitas inspirações que me faz querer dedicar e ser uma pessoa melhor no mundo. E esse é um podcast criado, inspirado e comandado por mim, Cris Maria, que pode te inspirar. Seja bem-vindo e inspire-se! Oi, gente, mais um episódio do podcast no ar. Como está sendo a semana de vocês? Vamos hoje de mais um episódio, então, que pode te inspirar? Hoje o tema que vamos falar aqui é sobre relacionamento tóxico. Os relacionamentos tóxicos que podem se tornar abusivos, eles podem surgir tanto em relações amorosas, familiares, quanto em amizades. E você, já teve, tem ou conhece alguém que passa ou já passou por isso? Infelizmente, é difícil a resposta ser não para essa pergunta. Esse termo amizade tóxica, ele é usado para se referir àquelas amizades que estão causando sofrimento e que podem afetar a autoestima, o estado mental e físico de alguém. Você já parou para analisar quando uma relação já está tóxica na sua vida? Eu vou citar aqui algumas situações que talvez você nem tenha percebido e também às vezes até mesmo por gostarmos tanto da pessoa com que a gente se relaciona, a gente demora para aceitar que essa relação seja tóxica pra gente e acabamos, entre aspas, normalizando, achando que a pessoa é assim mesmo. Algumas situações que a gente vivencia em relação tóxica é o excesso de críticas. Você já passou por isso? A gente sabe que críticas construtivas são importantes, numa boa relação de amizade, claro que com respeito, empatia, mas quando são aquelas críticas que são para diminuir o valor da pessoa, o trabalho do outro, e tem uma falta de compreensão da pessoa, da amizade, ou do namorado, ou do membro da família, que se torna algo tóxico. Uma outra questão que sempre acontece é a imposição de uma única vontade. Quando só o amigo quer fazer certas coisas, quer realizar as próprias vontades, os desejos, e o seu sempre fica para depois. Até como a Mi que mora comigo, ela sempre fala, a gente brinca, e a gente fala assim, a gente faz sim, é a sua vontade, na volta de Jesus. Ou, demora, esquece, quando der a gente faz, mas na real, o seu, a pessoa nem liga, as suas vontades, o seu querer ali, o que importa é só a vontade da pessoa. Ou você já venceu aquela famosa competitividade. Seu amigo, ele celebra suas conquistas com você ou ele tenta superá-las? E agora vamos falar da invalidação. Você se sente paralisado quando vai contar algo, ou um problema seu, ou quando você comenta algo que você está sentindo em um determinado dia e simplesmente o seu amigo ignora e nem te dá atenção. E tem aquela típica situação também que a pessoa te ignora, fala do problema dela, querendo atenção para ela e falando que o que ela passa é pior que a sua situação, como se a sua situação fosse menos importante do que a dela, ou o que ela tá passando é mais triste do que você tá passando, como se você sente como se você não pudesse nem reclamar, porque ela passa por algo pior, então o que eu tô passando não é nada, menosprezando o que você passa, o que você sente. Agora eu vou citar uma situação que eu vivenciei isso por um bom tempo na minha vida. Eu acredito que muitas pessoas passam também, que é o excesso de ciúmes. O seu amigo, ele sabe entender e respeitar as suas relações, as relações que você tem com outras pessoas, outros ciclos de amizade, com a sua família, ou até mesmo com o namorado, ou pelo contrário, ela demonstra muito ciúmes e até quer te afastar dessas pessoas como se ela fosse o centro da sua vida. E por último, mas não menos importante, que eu vou comentar aqui com vocês hoje, é o excesso de cobrança.
Você tem que dar atenção o tempo todo? Estar com a pessoa o tempo todo, estar disponível o tempo todo para o seu amigo? Ou ele sabe entender que você tem a sua vida, seus compromissos, ou que talvez você simplesmente não está afim, não quer vivenciar certas coisas, sair, ir para algum lugar, ou simplesmente quer ficar em casa, quieto, sem sair naquele dia? Essas são uma das situações de muitas outras que existem. E uma delas, se não todas que eu citei aqui, eu já passei. Às vezes a gente demora para enxergar, como eu disse lá no começo do podcast, a gente meio que, entre aspas, normaliza tudo isso e acha que é um cuidado de amor assim da pessoa com quem a gente está se relacionando. Mas isso não é. Isso se chama, como tema do podcast hoje, uma relação tóxica. A gente tem que ficar atento a esses sinais para que a gente não seja sujeito a esse tipo de relação que tem uma via de mão única e que favorece apenas uma pessoa. É importante que a gente estabeleça limites nessas relações, entender o que é saudável e quais são os pontos específicos que estão prejudicando a saúde física e emocional dentro daquele relacionamento de amizade, de namoro, né, com algum membro da família. Infelizmente, tem casos que já aconteceu comigo, de mesmo tentando assim melhorar, eu perceber que o melhor para ambos, assim, para mim, para outra pessoa, é se afastar. A gente não pode se culpar por isso, né? A mudança dessa relação também depende da outra pessoa envolvida, da vontade, do esforço do outro. Mas às vezes a gente não tem êxito nessa compreensão e se afastar acaba sendo necessário por fim das contas. E, né, por fim também acaba que todo mundo fica bem, né? Acaba sendo melhor assim. Às vezes a gente acha que aquela situação vai ser ruim. É triste, mas é aquele ditado, né? Cada um segue a sua vida, a gente não deseja mal pra ninguém, cada um vai ser feliz, né? Cada um seguindo o seu caminho, e com o tempo a gente percebe que foi melhor, né? A gente guarda aquilo que foi bom pra gente, mas permitir o relacionamento tóxico na nossa vida, né? Que afeta a nossa saúde mental, física, a gente não pode normalizar isso. Quando falamos em uma amizade saudável, isso não quer dizer que não haverá conflitos na relação ou desentendimentos, né? Afinal, isso é normal e esperado em um relacionamento. Porém, o que determina a qualidade de uma amizade é a forma de lidar com esses conflitos, é a presença de reciprocidade, é o afeto, é a empatia com o outro, né? Fatores que faltam em uma amizade considerada tóxica. Eu tenho muitos amigos, assim, que graças a Deus eu tenho o privilégio de dizer que me respeitam muito, né? Tem situações, por exemplo, de amigos meus que sabem da minha correria, do meu dia a dia, né? Que eu faço estágio de manhã, à tarde, tenho os meus compromissos do dia a dia, né? Meus trabalhos com as redes sociais, do podcast que eu tenho que trazer aqui toda quarta-feira, né? Que é um compromisso que eu assumi aqui com vocês. À noite eu faço a faculdade de jornalismo e às vezes o meu dia é super corrido e acabo que ali eu não tenho tempo às vezes para responder uma mensagem, eu acabo respondendo no outro dia, e tem vezes que eu tenho algum compromisso, eu não posso estar presente, às vezes até mesmo com a minha família, alguma reunião familiar ou com um amigo. A gente tem que ter essa compreensão de que, tipo, a pessoa não vive pra gente, né? Ela vive com a gente e não pra gente. E nem todos os momentos essa pessoa vai poder estar. E eu tenho vários amigos que entendem isso e respeitam. E eu respeito muito isso neles também. Nem sempre eles, né? Nem é pra isso acontecer, né? Viver pra mim, tá sempre ali comigo. Eu sempre falo, quando vocês puderem, me respondem, né? No tempo de vocês e tal. E a compreensão, é a reciprocidade, né? É um relacionamento de ambas as pessoas, não de uma só, né? De respeito, de carinho, de empatia, como eu falei aqui. Até mesmo na questão da amizade, isso eu vivencio muito na minha vida também, porque graças a Deus eu tenho pessoas muito especiais na minha vida. E eu sou de Minas, né? E eu tenho muita amizade lá, que é de lá, que ficou lá.
E às vezes eu vou para Minas e dá para ver um amigo, dá para visitar outro, nem sempre dá para ver todos. E acaba que, né, às vezes quando eu posto que eu tô pra lá, aí alguns me mandam mensagem, vem me ver, tô com saudade e tal. E eu sempre, quando eu posso, eu dou um jeitinho pra poder ver, matar a saudade de todo mundo, mas nem sempre dá tempo de ver todos. E aí eu vou, explico, falo, eu consegui ver, né, ir tal lugar, mas na próxima eu tento ver você. E meus amigos super me respeitam, eles sabem que eu tenho outras relações. Eles falam, não, Cris, tudo bem, né, na próxima vai dar certo e tal. E imagina se fosse um relacionamento tóxico, ao contrário, né, uma falta de compreensão e falar assim, mas você tem que vir me ver, eu tenho que ser... Uma vez eu já escutei isso de alguém, falando que a pessoa tinha que ser prioridade na minha vida. E eu acabei rindo, assim, não debochando, mas eu achei engraçado, porque eu falei, gente, nem eu ultimamente tô sendo prioridade na minha vida. Imagina, não existe uma coisa dessa. Então, é bom, né, a gente ter uma amizade que, mesmo que você some por 2 semanas, né, um mês, talvez, por alguma necessidade, a pessoa entende que você não deixou de ser amigo. E sempre é importante lembrar que caso você precise, né, de ajuda também para lidar com amizades tóxicas ou para desenvolver relações positivas, buscar auxílio profissional é uma opção também, né? Você não precisa lidar com isso sozinho. Às vezes a gente se sente muito pressionado e não consegue lidar com certas situações. E como eu já comentei em outros podcasts, a relação de procurar uma ajuda às vezes de um psicólogo, né, de um terapeuta, porque às vezes a gente se sente tão pressionado, às vezes nem é uma amizade tóxica na nossa vida, às vezes a gente participa de um grupo de amigos e acaba que mais de uma pessoa ali dentro desse grupo disputa a sua atenção, né, e gera essa relação tóxica e coloca você no meio ali de pressão, de te obrigar a escolher um lado. Isso não é legal. Então, buscar esse auxílio às vezes também é importante, para que você saiba ali ter o direcionamento correto para lidar com toda essa situação. Eu me senti inspirada essa semana para vir falar sobre esse assunto com vocês, pois, como eu falei, eu vivi isso na prática e ultimamente eu venho presenciando situações que pessoas vivenciam isso e algumas até têm dificuldade para lidar. Eu, graças a Deus, hoje consigo, lutei muito, mas hoje eu consigo limitar isso na minha vida e dizer não quando é necessário e chegar ao ponto, né, se for o caso, de dar um basta, se for necessário. E a gente não pode se sentir mal por isso. O que nos faz mal é deixar essa relação tóxica ter domínio nas nossas escolhas e na nossa qualidade de vida. Então, se você passa por isso, que esse podcast de alguma forma hoje te ajude a lidar melhor com essas situações. E se você percebeu que quem é o tóxico da relação é você mesmo, nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. Até mesmo, como eu sempre digo, tudo nessa vida, ou vira lição, ou vira aprendizado. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um episódio que pode te inspirar.